É bom, é bom ter visitas, sempre são bem-vindos. É bonito poder trazer sobrinhos ou amigos e vizinhos, mas ao mudar de domingo em domingo e hoje estivemos a notar que outro domingo assim era bom ter uma aula para os jovens. Tivemos 4 hoje. E, então, que Deus nos determina essas coisas e que nos guie. Temos estado numa série com a ideia da nossa nova vida em Cristo. Então, estamos a falar daquele que já tomou a decisão de colocar toda a fé no Senhor Jesus Cristo por quem é, tanto pelo que Ele fez para nos redimir do nosso pecado e comprar-nos para si com seu sangue. E aquele que está em Cristo já pertence a Deus eternamente. Então, é um estilo diferente de viver. E o apóstolo Paulo, começamos no livro de Efésios, onde ele nos estava a exortar a deixar nossa vã maneira de viver. O que antes éramos sem Cristo já não nos pertence, já não é o que Deus quer de nós. Ao contrário, Ele exorta-nos a vestir-nos no novo homem, nos princípios, no ensinamento, seguir a Cristo como Ele é e viver para Ele e deixar de vir para nós, para mim, já não. Todo o sistema deste mundo, nossa própria carne, certamente Satanás, está oposto que deixemos de viver para nós. Não, o mundo grita, tu mereces, Scott, tu mereces, tens direito. Não é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, deixa a vã maneira de viver e agora veste-te em Cristo. Siga a Ele. Simplesmente estamos conscientes que tudo vai em contra desse chamado de Deus. Então, temos chegado a uns exemplos de vestir-se em Cristo que encontramos no livro de Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas que encontramos em capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E estamos hoje na carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículos 7 ao 13. Então, das 7 igrejas da Ásia, Éfeso perdeu seu primeiro amor para com Cristo. A fé tornou-se em rotina. Esmirna, a seguinte igreja, foi fiel até a morte com grande perseguição. A terceira, Pérgamo, permitiu que a falsa doutrina e vida imoral estivessem ativas na igreja. A quarta, a Tiatira, deixou falsos irmãos influenciar a igreja na idolatria e com suas festas e a prática de relações sexuais em nome de Deus. Sardes, a quinta, na maioria foi uma igreja de descrentes, sem vida espiritual, com algumas exceções. Então, das cinco igrejas que temos estudado, somente a de Esmirna foi achado em boa condição perante o Filho de Deus.
A todas, Jesus esteve a dar a oportunidade do arrependimento da sua vã maneira de viver. Mas se não, o julgamento divino ia cair sobre as igrejas. Agora chegamos à sexta igreja, a de Filadélfia. Mais uma vez, Jesus não tem uma repreensão para ela, mas encorajou os irmãos a continuarem fiéis. Tanto a igreja de Esmirna como a de Filadélfia tomaram seriamente a exortação de vestir-se em Cristo e deixar a velha vida por detrás. É curioso, não? Mesma palavra de Deus. O mesmo Senhor Jesus Cristo supostamente ser nossa cabeça, mas de igreja em igreja, tantas diferentes personalidades. Os que estão a seguir a Cristo, é tão importante reconhecer que podemos seguir ao Senhor, como Esmirna, como Filadélfia. Mas das 7 igrejas, 5 deles em diferentes níveis de pecado. Simplesmente tornou-se hábito e rotina. E o amor não estava no que estavam a fazer. Faziam as coisas boas, mas de rotina. E Cristo quer aquele relacionamento genuíno de amor. Amor crescente. Porque o amor é assim. Se não cresce, enfria. No nosso matrimônio, com nossos filhos, entre irmãos na igreja. Se não cresce o amor, enfria. Então, estes são bons exemplos para reconhecer. Podemos vestir-nos de Cristo. Podemos honrá-lo genuinamente na vida. Ou podemos nomear seu nome e ficar no pecado. Até em horrível pecado. Como alguns dos exemplos. Então, Filadélfia foi uma cidade notável na sua altura. Foi estabelecido em 189 a.C. pelo rei Eumênides II de Pérgamo. Foi nomeado Filadélfia em honra do seu irmão, o irmão do rei. E o nome Filadélfia significa literalmente aquele que ama seu irmão. Então, ficou um centro de comércio por estar localizado na estrada principal entre a Ásia e a Europa e pelas extensas vinhas que cobriam a área. Mas, no ano 17 depois de Cristo, tudo mudou pela cidade. O que fazia a área tão fértil era a cinza vulcânica que permanecia das várias erupções através do tempo. Mas em ano 17, houve um terremoto que destruiu quase toda a área. Tanto que o imperador romano Tibério isentou a cidade de pagar tributo por 5 anos, prometeu reconstrução, mas cumpriu com pouca ajuda. Os políticos não têm mudado muito, não. É outro assunto. Depois, sob o César Domiciano, declarou-se que as vinhas de Filadélfia, extensas vinhas de Filadélfia, que se iam renovando, fossem destruídas porque competiam tanto com as vinhas de Roma. Que triste a realidade dos políticos. É igual como hoje. Deixam de criar trigo lá em Portugal, porque há outras nações que queremos que aproveitem esse mercado.
E leis se fazem. Então foi igual. Nessa altura, então aquela extensa agricultura da vinha que eles tinham desfrutado por séculos, destruído por ordem de César. Então, os cidadãos de Filadélfia sentiam traídos pelo império e a cidade nunca recuperou da grande perda. Outros comércios de tecidos tingidos e couro prosperavam, mas nunca voltou à grandeza que antes desfrutava. Hoje, a cidade chama-se Alessir, Turquia, e tem uma povoação à volta dos 40 mil habitantes. E existem ruínas a um lado da cidade, como em várias destas diferentes cidades que temos estado a estudar. Então, na altura na qual Jesus revelou Apocalipse ao apóstolo João, Filadélfia já tinha sofrido aquela mudança econômica e cultural. Já não era uma das cidades privilegiadas com a benção das autoridades. Como em muitas das cidades da altura, os judeus que foram dispersos por todas as áreas da Ásia e Europa quando General Tito destruiu Jerusalém e muitas das cidades de Israel, Filadélfia tinha um grupo judaico com sua sinagoga, e nestas sinagogas reuniram os cristãos judaicos também. Paulo fala disso no livro de Atos e suas epístolas. Ele teve a oportunidade de ir às sinagogas nessas diferentes cidades de Turquia e Grécia e aquela área. E lá encontrou-se a oportunidade de abrir a palavra de Deus logo com as pessoas e começar a pregar Jesus Cristo, o Messias. Então, muita da perseguição que os cristãos encaravam veio por meio dos judeus. Paulo fala abertamente disso. No primeiro e segundo século, os cristãos foram considerados pelas autoridades romanas uma seita do judaísmo. Mas não por muitos dos judeus nas sinagogas, que rejeitavam ao Senhor Jesus Cristo. Com o passo dos anos, também as autoridades romanas tampouco viam os cristãos como uma seita benéfica e começaram a perseguição de milhares de irmãos. A igreja de Filadélfia permaneceu fiel através das mudanças de opiniões das autoridades e as perseguições. As coisas mudam, não? Só de pensar na mudança para a Ucrânia nesses dias, tantos milhares e milhares, até milhões, não sei, fora do seu país, plantados em outras áreas, dispersas, novas línguas, novos costumes, diferentes ideias e agora, mas o crente pode permanecer fiel. As situações mudam, perseguições vêm, mas o crente pode permanecer fiel se olha para o Senhor Jesus Cristo, se veste-se de Cristo, se coloca aquela armadura de Deus. Podemos permanecer fiel. Em versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse, e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de David, o que abre e ninguém fecha,
e fecha e ninguém abre. Então, distintas das autoridades humanas que mudam de opinião segundo a sua conveniência, o Filho de Deus é santo, separado do pecado e do egoísmo. Ele é consagrado ao que é verdadeiro. Ele seria-lhes absolutamente fiel. Nunca os negligencia ou nunca os traía. Esses irmãos precisavam de ouvir palavras verdadeiras de amor, não? Quando está sob a pressão, quando as coisas não correm bem, quando a tua economia seja tirado, sem fim de situações, olhamos para Cristo. Ele é fiel. Ele não se distancia de nós. Ele não muda de opinião. Ele é verdadeiro. É consagrado. Ele é santo. Não mora no pecado. Não faz coisas de egoísmo. Ele é Deus. E Ele será fiel. Ele é fiel. Então, esses irmãos precisavam de ouvir essas palavras do amor verdadeiro. Ao serem excluídos das sinagogas por proclamar a ressurreição de Jesus Cristo e que Ele foi o Messias, os cristãos ficaram distanciados da vida social das suas famílias e vizinhos. Não foram permitidos a entrada nas sinagogas, as portas lhes foram fechadas. E sofreram a perda econômica, tanto social. Este é aquele que abre e ninguém fecha. Ou fecha e ninguém abre. E não só, porque os judeus eram isentos por um tempo da declaração César é o Senhor. Sabias isso? Houve lei, por uma altura, não permaneceu por séculos, mas por uma altura houve essa lei de que os judeus não têm que declarar que o imperador é o Senhor. Isentos disso. Enquanto os cristãos fossem olhados como uma seita de judaísmo, eles também ficaram isentos dessa declaração. Mas quando a opinião quanto aos cristãos mudou, também a necessidade, como o resto do povo, foi: tu declaras que o imperador é o Senhor, ou tu ficas sob o castigo do governo. Então, as coisas mudaram neste sentido. Os cristãos excomungados da sinagoga, seus nomes seriam tirados da filiação judaica e ficaram expostos ao critério do povo da adoração do imperador. Os judeus os abandonaram, mas não Jesus. E o sabiam. A chave de David, aquele que tem a chave de David, refere à linhagem da autoridade real sobre Israel. Jesus, com a chave de autoridade, ao abrir-lhes a porta, não ia deixar que ninguém fechasse. As sinagogas excluía-os, mas não Jesus. Também, se Jesus fecha a porta, ninguém pode abri-la. Versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Qual é a tua situação?
Qual é a pressão que vem sobre a tua vida, ou da família, ou das colegas, ou do trabalho, ou da escola, ou da sociedade à tua volta? Eles querem que tu não falas de Cristo. Querem que tu não sejas tão fanático para Jesus. Jesus prometeu-lhes que a porta que ele lhes abriu não seria fechada por ninguém. A razão do contexto imediato era apesar de ter pouca força. Assim muitas vezes pensamos, ele é um cristão com força. Ele é um testemunho fiel. Jesus não exagera. Tinham pouca força, mas tinham força. Não negaram o meu nome. Permaneceste fiel. Tantas vezes queremos ver ministérios com tanto êxito. E amém, não? Mas Deus nos olha de outra maneira. És fiel? Estás a crescer no teu amor para comigo? Estás a ser genuíno de coração comigo? Apesar de ter pouca força, tinham guardado o testemunho de Cristo sem negar seu nome. Esta igreja dependia daquela graça da qual estivemos a cantar. Esta igreja dependia da graça de Deus, encarada com a ameaça da sociedade, das famílias e do governo. Versículo 9 continua a dizer, eis que eu farei. Jesus é quem está a falar. Eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Quem está a falar faz toda a diferença. Deus está a falar. Eu te amo. Eu vou fazer que essas outras reconheçam que eu te amo. As portas das sinagogas fechadas aos excomungados, Jesus diz que um dia Ele faria que os descrentes judeus viessem perante os excomungados cristãos judaicos para se ajoelhar e saber que Jesus ama os seus. Pode ser que essa promessa fez os crentes judaicos pensar na história de José. José em Egito e seus irmãos que tiveram que ajoelhar-se perante ele. Mas possivelmente eles pensaram em José, cujos irmãos o traíam terrivelmente e o abandonaram à morte. Anos depois, os irmãos encontraram-se a ajoelhar perante José para mendigar pão e sustento. Seria que os excomungados teriam pensado como José? Assim pensou José. Vós bem intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Deus. Acima e através de todas as circunstâncias. Quem olha para o Senhor,
quantos momentos de sentir desespero teria experimentado José? Aquela venda pelos irmãos, tirá-lo naquele buraco e logo vendê-lo a estrangeiros que o levam longe da família. Que dor teria sido isso para José? Seus irmãos. Chega lá no Egito, é vendido a este Potifar, não? E logo a servir fielmente e crescer em responsabilidade. E logo a esposa tem olhos para ele e, enfim, acusa-o por não ter se deitado com ela, mas o acusa. A prisão, ao mais profundo prisão por este crime. Quantos anos não sabemos, mas aparentemente anos estava na prisão, José. Colocado lá por Deus, ao lado de outros dois criminosos. Um padeiro e um copeiro, não? Ficas lá. Conheça-os. Seme testemunho perante eles, José. Eu não quero estar cá, Deus. Eu não gosto desta situação. Eu não fiz nada. Até fui fiel. Seme testemunho. Brilha onde estás. E logo, Deus o exalta a mão direita de Faraó. Deus não está a falhar. Ele está a ordenar a vida daquele que olha para ele. Quem se veste de Cristo. Então, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Não somente na eternidade, mas nesta vida, o Senhor promete seu cuidado. Na prisão ou no palácio. Ele promete seu cuidado. Por ter guardado e esperado na palavra de Deus, Jesus prometeu-lhes que não conheceriam o que chamamos a grande tribulação. Não ha havido na história uma altura semelhante. E o resto do Apocalipse que explica esta altura é o resto do Apocalipse que explica esta altura. Mas quem espera na palavra de Deus não o experimentará. Promessa de Deus, não te deixarei para aquela altura que virá sobre todo o mundo. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. No meio da ameaça, no meio da dor, da perseguição, etc. Não desista. Não desista. Cristo vem logo e premiará todo aquele que permanece fiel. Haverá mais prêmio
e recompensa do que podemos imaginar se permanecemos fiéis ao Senhor, ainda com pouca força. Estivemos a pensar outro dia, acho que Norma e eu estivemos a falar, pensando em ministérios ou igrejas. Há aqueles talentos que Deus deu, o Senhor deu a seus servos, não? A uns deu 10, a uns deu 5, a outros deu 1. E o que pediu que sejas fiel e reproduza o que te dei. Quem tem 10 e reproduz outros 10 ou 5, mas se só tens 1, reproduz 1. Mas nós, e o Senhor, o que dizia, o que reproduziu, bem fiel servo, sobre pouco fostes fiéis, sobre muito te porei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu não digo, se tu não tens 100, pois... Não. Se aquele que teve só 1 não teria escondido na terra e só reproduzir 1. Bem feito, fiel servo. Teria ouvido. Igual como os outros. Então, Cristo vem logo e premiará todo aquele que permanece fiel. Haverá mais prêmio e recompensa do que podemos imaginar se permanecemos fiéis ao Senhor, ainda com pouca força. Versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus. Nossa imaginação corre aqui, depende da pessoa, não? Mas farei templo de meu Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu de meu Deus, e também o meu novo nome escreverei sobre ele. Que pessoal, que íntimo essa ideia do Senhor para com aquele que permanece fiel. No meio da perseguição, no meio de mudanças do governo, da economia, da devastação da natureza, podemos permanecer fiel, ainda com pouca força. E Deus dirá, fostes fiel, te vou colocar na minha presença. E pessoalmente nós teremos relacionamento que só Deus sabe toda a ramificação disso. Uma coluna significa estabilidade e força que aguenta os pesos acrescentados. Os pilares, não? As colunas das estruturas. É a força do prédio. Que preciosa imagem para estes irmãos que enfrentavam tanto ódio, blasfêmia e desprezo de seu povo. Não somente que esses irmãos seriam uma parte íntegra da presença de Deus no seu templo, mas que seria para sempre a vida eterna na presença do Criador. Nunca sairá. Sempre estarás na minha presença. Quando escrevemos o nosso nome numa ferramenta ou aparelho, objeto, ou propriedade, é para identificar a quem pertence.
Estes irmãos são a propriedade pessoal de Deus. O nome de Deus acompanha-se pelo nome da sua cidade, a Nova Jerusalém. Esta cidade desce do céu para ser a morada dos cristãos, dos que amam ao Senhor Jesus Cristo. E mais um elemento divinamente especial. O novo nome do Senhor Jesus Cristo será escrito no crente. Algumas vezes nós levamos por exemplo, um anelo, não? Às vezes escrito em alguma parte o nome do cônjuge ou a data de casamento, mas uma coisa tão íntima, tão pessoal, que tem muito significado. Não, eu vou escrever meu nome sobre ti. Tu és meu. É precioso o que o Senhor está a comunicar aqui a esta igreja. Carimbado por Deus para estar na sua presença eternamente e reconhecido como sua propriedade, seremos salvos da ira vindoura sobre todos aqueles que não escolham curvar seu coração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus compra o crente com seu próprio sangue. Toma posse da pessoa completamente e determina a sua eternidade. Não o governo não vai determinar isso. Não vai ser um bilionário que controla os bancos ou que determina. Não. Deus, tu és meu. Tu ficas comigo eternamente na minha presença. Esses outros virão e dobrarão seu joelho perante ti. Porque tu me amaste. Eu amei a todos, mas tu me amaste. Acreditaste em mim. Abriste tua vida a mim. Tu me deixaste transformar a tua vida. Tu és meu. És minha noiva. Tu me pertences para sempre. Não podemos imaginar tudo que Deus nos tem por diante. Mas Ele é quem o determina e o cumprirá. E logo, como as outras cartas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta carta é uma carta de promessa para quem ama ao Senhor Jesus Cristo, mas também avisa aos que não acreditam nele e aos que abusam de sua noiva. Ela é minha. Eu determinarei estas coisas. Não sejas tolo. Não tratas mal a minha noiva. Proteção temos. Prometido. Eternidade segura. Determinado pelo soberano Deus. Por sua graça. Sem mérito nenhum da nossa parte. Todo o mérito pertence ao Filho. Que fez tudo para nos redimir. Seus eternamente. Mas cuidado do mundo. Virei.
Eu determino as coisas. Não sejas tolo. Curva teu coração. Acredita em mim. Amo-te. Já paguei teus pecados. Arrepende-te e acredita em mim. Jesus Cristo. Então, não seja surdo ao que Deus diz. Podemos sentir a exclusão da comunidade, da família, no trabalho, mas em muitos lados nossos irmãos estão a sofrer pela fé em Jesus Cristo. Na nossa situação cá, nesta sociedade de Portugal, há quem não gosta que falamos do Senhor Jesus. Há quem não gosta que os encorajamos a tomar a Bíblia, as Escrituras, seriamente. Há quem não gosta que mencionamos a realidade do inferno e o lago de fogo futuro. Há muitos que não gostam. Podemos sentir distância deles. Eles se distanciam de nós. Muitas vezes o temos experimentado. Mas há irmãos em outros lados que realmente estão a sofrer por acreditar no Senhor Jesus Cristo. Ser matados, encarcerados e literalmente perder tudo que humanamente lhes pertence. Mas temos que saber que Jesus toma conta de tudo isto. Tudo. E o que podemos perder aqui, Ele devolverá em abundância na eternidade. Ele guarda os livros. Ninguém vai falhar. Quem curva seu coração ao Filho de Deus será abençoado eternamente pelo Senhor que nos comprou com seu sangue. Amém. Ouça o que estou a dizer. Se tens ouvido espiritual, ouça. Não sejas enganado pelo mundo, por Satanás, nem pela tua carne. Ouça-me. Senhor, em nome de teu Filho, mais uma vez nós estamos reunidos à volta da tua palavra, temos levantado alguns louvores em cânticos. Porque te amamos, Senhor. Tu nos amaste primeiro, mas te amamos e queremos honrar-te, obedecer-te e glorificar-te. Queremos que tu continuas esta transformação nas nossas vidas. Reconhecemos que não somos tudo o que queres. Há tanto que ainda precisamos deitar a teus pés e deixá-lo e vestir-nos de teus princípios e tua vontade. Ajuda-nos, Pai, ser-te fiel. Podemos, porque Esmirna e Filadélfia te foram fiéis e o reconheceste. Queremos ser contados entre os que te são fiéis. Queremos ouvir um dia, bem, bom, servo e fiel.
sobre pouco te pus, mas sobre muito te porei. E precisamos, queremos a tua bênção. Queremos viver na antecipação da tua vinda e tua bênção. Obrigado, Pai, por quem és e por tudo que nos fazes. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado. Estamos despedidos.